Bom dia, como vocês estão? Hoje nós vamos para o dia 20, nós vamos falar do arcano 20, que é o julgamento. Essa carta, ela fala sobre a mudança de era, o amadurecimento. Ela representa todo o conjunto de transformações que acontecem no universo quando mudamos de era. Uma ordem tornou-se caduca, ultrapassada, então ela tem que desaparecer, né, e vai sendo destruída implacavelmente por uma série de fatores, de forças emergentes que dão lugar a um novo mundo. A gente vê, né, as eras geológicas, né, acho que a gente está na Cenozoica, que cada milhares de anos, milhões de anos vai passando, vai entrando em outra. Então tá tudo em constante transformação. E o ser humano é a mesma coisa, nós somos parte desse todo, né? Tudo está mudando sempre. Tá? E no mundo humano, essa mudança, ela fala sobre um madurar, esse amadurecimento, que é o produto de levar à prática a consciência desenvolvida lá na Carta do Sol, que a gente viu ontem, onde veio a luz, a consciência, quem nós somos, a nossa individuação, o nosso self, o nosso eu. Essa carta, ela fala sobre fazer na prática isso, levar na prática mesmo, a consciência que a gente desenvolveu, que passamos, né, por esse processo todo, mas ontem foi que veio a luz, emergiu. Então, mesmo que o indivíduo tome consciência de certas questões internas, dentro dele há uma criança carente, insegura e ferida. Ou seja, por mais que a gente vê, que a gente enxerga que quem a gente é, para que a gente está aqui, que a gente já, né, viu as nossas questões, curamos várias partes da nossa sombra, integramos a sombra, tiramos as máscaras, deixamos para trás várias coisas, ainda tem essa criança aí, que ainda está chamando por isso. Tanto que essa carta, ela fala disso. A sombra dela, ela fala dessa criança ferida. E o nosso lado adulto, e essa criança ferida, gente, ela impede que essa tomada de consciência se concretize na prática. Então, às vezes, essa tomada de consciência fica só no mundo abstrato. Aí eu sei, mas eu não ajo assim, né? Então, tem que trazer para o corpo isso. E essa carta fala disso. O nosso lado adulto, né, que às vezes está muito ocupado com outras coisas, não recebeu amor e atenção suficiente, nunca ninguém vai ter recebido amor e atenção suficiente na vida, tem dificuldade de nutrir amorosamente essa criança interior, que ainda morre de vontade de ser aceita e de medo de voltar a passar pelo sofrimento que já passou na infância. Lógico que tem uns que já lidou melhor com essa questão da sua criança, tem uns que já acolheu mais, que já entendeu como funciona, mas ainda sempre tem um resquício. Essa carta, ela vem mostrar isso, que é um trabalhar, que a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, o adulto, ele pode se dar conta de que ele tem que fazer tal coisa ou deixar de fazer outra, mas na hora de tomar a iniciativa correspondente, de fazer mesmo, a criancinha vem e lhe dá uma rasteira. Aí a gente vê, né, eu vejo no tarô mesmo, às vezes a pessoa tá fazendo, mas ainda tem uma coisinha lá, que a criança ainda tá mandando, é uma birrinha. Por isso que o autoconhecimento, gente, é um trabalho para a vida toda, tá? Eu acredito que todos aqui já começaram esse trabalho antes dessa jornada, mas é um trabalho aqui nessa jornada, eu tenho certeza que a gente também vai sair daqui nos conhecendo muito mais do que a gente entrou. Para mim tá sendo muito assim, muita coisa que eu tô vendo de novo, toda vez que você relê uma coisa, né, eu vejo isso com os livros, você enxerga coisas que você não viu da outra vez. E toda vez que você passa por uma jornada, por um processo, você vai enxergar com outros olhos outras questões. Então, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui nos conhecendo mais do que a gente entrou. Mas aqui é uma jornada, terão outras, sabe? Cada um vai ter que continuar o seu trabalho de autoconhecimento, né? Cada um da sua forma. Mas é um trabalho que nunca tem fim, o conhecer-se, para tornar-se quem nós somos, tornar-nos quem nós somos. Então, o julgamento é um amadurecimento, é o produto da integração do adulto e da criança. Agora é a integração final. Nos unirmos, a gente já uniu o masculino com o feminino, a luz e a sombra, agora a criança com o adulto. É tudo uma unificação, né? Toda a jornada da vida é sobre essa unificação. Todos somos um. Então, à medida que a gente acolhe essa criança, ela deixa de manipular, porque ela pertence, ela voltou para o lugar dela.
Então ela deixa de manipular, de fazer birra, de fazer chantagem emocionais e prender a gente, às vezes num lugar lá atrás, que já não cabe mais pra gente também. A este amadurecimento chamamos de renascimento. Gente, o verdadeiro trabalho do ser humano, né, no fringir dos ovos, é sempre curar-se e tornar-se inteiro. Esse é o verdadeiro trabalho. E dentro desse curar-se e tornar-se inteiro, tem vários métodos, vários jeitos de fazer isso. E essa jornada, por exemplo, tem esse objetivo: curar-se, que é voltar para a essência, voltar para quem a gente é, cada vez mais, tirando as cascas, as camadas e olhando e conseguindo se conectar mais, cada vez mais com o nosso eu essencial, com o nosso eu divino. Bom, esse arcano, ele fala do arquétipo da ressurreição. Ele fala sobre uma nova consciência posta em prática. Aqui é prática mesmo, sabe? Por mais que é um arcano feminino, ele entendeu esse chamado, ele ouviu esse chamado. Também é sobre ouvir, né? Sobre receber esse chamado. E ele fala de um desejo irresistível de evolução. É um desejo mais forte do que a gente, esse arquétipo. É uma nova consciência colocada em prática e esse desejo irresistível de evoluir, de expandir, né, seus horizontes de mudança de vida mesmo. É uma coisa muito mais forte que a gente, que uma vontade. É um desejo irresistível. É uma vocação para realizar algo maior que a gente. É um chamado, um legado, é um talento colocado em prática, uma criatividade, uma revelação, um despertar. É o despertar aqui. Essa carta fala do despertar espiritual. É quando a gente, quando tudo abre, mas de uma forma real. No sol já teve essa expansão, essa luz. Aqui é a tumba abrindo assim para uma nova vida. É um renascimento mesmo, é um novo nascimento, uma vida nova. É o último passo antes da realização total. A sombra desse arcano, né, de quem vive esse arquétipo, é a estagnação. A pessoa às vezes já sabe tudo que ela precisa fazer, mas ela fica lá estagnada, ela não... Ela sabe aqui, mas ela não sabe aqui, ela não vive aqui. Então, ó, estagnação, preconceito, a gente tem tanto preconceito com a gente mesmo, gente. As crenças limitantes aí. Ilusão, ceticismo, rigidez, soberba. Porque quanto mais a gente sabe, mais também a gente vai ficando... tem um lado sombrio nosso que vai ficando soberbo. Peraí, nossa, eu já sei muito. Sabe? Arrogante. Então, é um caminho, é uma linha tênue a vida inteira. Quanto mais a gente vai evoluindo, amadurecendo, mais tênue vai ficando essa linha. E para isso que existe isso, para a gente se refinar cada vez mais. Porque se fosse muito assim, o preto e o branco, a luz e a sombra, não, é tudo meio junto agora. Meio não, é tudo junto. Tem que ter um olhar muito apurado. Sabe o olhar de perito? Que a pessoa bate o olho e vê? É esse olhar é o olhar do adulto. Esse olhar é quando a gente é perito em alguma coisa. E a gente tem que ser perito em nós mesmos. Então, a sombra, medo do novo, cair novamente nas birras e chantagens da nossa criança ferida. Tá? Por mais que a gente já passou por todo esse processo, essa criança ainda ela precisa de uma vez por todas ser integrada com o adulto. Ela ser integrada com a nossa vida, acolhida, amada e ela pertence. Por isso que a gente também tem que trazer a nossa criança para a luz. A gente não pode levar a vida tão a sério. Ai, só vou trabalhar. A criança também ela precisa se expressar através da gente. Por isso que de vez em quando, gente, a gente precisa brincar, dançar, se soltar como criança, ser autêntico. Aliás, a autenticidade não é de vez em quando, a autenticidade é algo para a gente trazer para a nossa vida sempre. Ser autêntico, ser verdadeiro, ser alegre. Não estou falando que terão dias que a gente vamos estar tristes, vai ter dias, mas a gente escolhe. Eu tô triste, aconteceu alguma coisa, né, sei lá. A vida não é só flores. Bom, eu estou triste, mas eu não quero ficar vibrando na tristeza. A alegria, ela é uma virtude. Eu vou escolher vibrar na alegria. E daqui a pouco, a hora que você vê, passa. Sabe? Essa carta me lembra um pouco, não bastante, do estoicismo, que é uma escola filosófica que fala muito sobre isso, né? Hoje em dia tem a professora Lucilena Galvão, que ela representa muito bem essa escola, que ela fala que não tem o que fazer. Quando não tem o que fazer, relaxa, sabe?
uma frase, né? O meu filho fala, ai mãe, como essa frase é ridícula. Mas eu escutei a vida inteira essa frase, né? Se o estupro é como que é? Ai, gente, nem sei se eu falo essa frase. Se o estupro é inevitável, relaxa e goza. Olha, o meu filho fala assim, mãe, que frase mais ridícula. Mas eu escutei minha vida inteira, minha avó falando, minha mãe falando, e a gente repete, tá vendo? Mas tipo assim, quando não tem o que fazer, o que você vai fazer? Você tem duas escolhas, ou ficar berrando, ai, não quero que seja assim, não quero. Ou você fala, tá bom, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu sempre fui muito assim, sabe? Meio desencanada com tudo. Porque não tem muito o que a gente fazer, tem certas situações. Age, o que dá pra fazer, faz. O que não dá, você escolhe. Ou você vai ficar chorando, ficar lá berrando, se lamentando, ou você fala, tá bom, vou fazer outra coisa, vou seguir minha vida, né? É um jeito de viver, tá? Ninguém tem que viver desse jeito. Eu acabei vivendo assim. Uma época fiquei mais presa a tudo, querendo controlar tudo, mas na maioria da minha vida eu fui meio assim. Deixei o fluxo da vida, sem saber, sem ter essa consciência, mas eu fui deixando, sabe? E a vida foi levando para o caminho certo, porque tudo é para o caminho certo, no meu ponto de vista. Bom, vamos para a tarefa do feminino. 20ª tarefa do feminino. Bom, as prioridades da nossa vida, tá? Segundo essa visão, segundo, né, o que eu aprendi, segundo o que eu tô passando para vocês. Não é o que vocês precisam seguir à risca. É o que eu aprendi e eu tô transmitindo. A nossa prioridade deve ser, primeiro, o nosso relacionamento com Deus, com essa força criadora, com essa energia. Cada um vai chamar de um nome, né? O Criador, luz infinita, não sei, cada um chama Deus como quiser, mas é essa força, essa matriz que deu vida a tudo que existe, que está presente em nós, em tudo que existe, que nos motiva a ser melhor, a evoluir. Então, em primeiro lugar, a gente tem que priorizar esse relacionamento, a gente e Deus. Na verdade, esse relacionamento com Deus é sobre a gente evoluir, porque Deus não precisa de nada da gente. Você não precisa fazer nada para Deus. Deus não precisa ser adorado, Deus não precisa que você ore para Ele, nada. Né? Isso foi uma construção também humana. A gente só precisa ser quem a gente é. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Nos tornarmos quem a gente nasceu para ser. E amar o próximo, como a nós mesmos. Isso é o relacionamento com Deus. Bom, segunda coisa, a prioridade deve ser esse relacionamento com a gente mesmo. Esse relacionamento, essa conversa, essa troca que a gente tem com a gente mesma, esse auto-observar, se autoanalisar, autoconhecer-se cada vez mais. E depois com o outro. O outro, na verdade, é só um reflexo nosso. Lacan já falava isso, mas eu nem me atrevo a falar de Lacan porque é muita loucura. Aí vocês vão me chamar de louca mesmo. A partir das percepções que eu tenho no relacionamento com o outro, eu vou me curando, olhando para as minhas sombras, porque o outro é sempre uma projeção. A gente consegue ver no outro que a gente não consegue ver na gente. Então, a tarefa de hoje, né, como tá falando da gente também se priorizar, acrescente um hobby na sua vida. Né? Cuide de você, cuide do seu corpo, se exercite, se hidrate, se alimente melhor, se priorize, se curta, se valorize. Valorize o que você tem de bonito no seu corpo e trate o seu corpo com muito carinho, porque ele é o seu meio de locomoção aqui na Terra. Lembre-se disso, a gente vai viver, sei lá quantos anos, 90? Eu espero viver, né? Eu acho que eu vou estar bem lúcida na minha velhice, tenho essa impressão. Ele está produzindo bastante coisa. Então a gente tem que estar inteiro, a gente tem que cuidar hoje, enquanto a gente está novo, né? Para poder chegar lá firmes e fortes. Tire foto, se ache bonita, se sinta bela porque você é. Tô falando pra você postar, cada um posta se quiser, mas sabe, se arruma, se acha bonita, se acha, começa a se admirar também. Tem gente que só olha no espelho para procurar os defeitos. Ainda mais que essa máquina que tem hoje em dia de falar que essa estética, essa indústria da estética, que cada hora fica olhando uma coisa. Esse dia eu tava, gente, eu tinha assistindo televisão, agora estão fazendo negócio no pescoço de boneca. Ó, sabe, a gente fica olhando, se comparando com essas coisas, a gente vai se achando feia. Então começa a valorizar o que você tem de bonito. Começa a se achar bonita mesmo. Cada um tem a sua beleza particular.
Se arrume mesmo que for para você ficar em casa. Isso já eleva a sua frequência e a sua vibração. Se sinta bonita, sabe? Fica usando mais roupa velha, rasgada, dá embora isso. Para, muda o disco. Estamos falando aqui de renascimento, sabe? Deixa para trás. Quando a gente cuida de alguma coisa, a gente está valorizando essa coisa. Quando você está cuidando de uma planta ou de um animal, né? A gente passa a olhar com carinho para isso que a gente está cuidando. E quando você faz isso com você está se valorizando também, tá? E quando a gente também não se cuida, a gente acaba sobrecarregando o outro, o nosso parceiro, a nossa parceira, com uma responsabilidade que não é deles. A gente que tem que se cuidar, se amar. O outro, quando a gente tá fazendo isso, automaticamente o outro faz isso. Você já viu uma pessoa desrespeitar a outra? Quando essa pessoa se respeita? Não existe isso, gente. Pode observar. Quando essa pessoa se respeita, se valoriza, dá o devido amor, o outro vai fazer isso também. O outro é só um reflexo nosso. Tudo é projeção, tudo é sobre nós. Quantas mulheres também aqui, né, perdem a sua identidade no relacionamento, perde seu senso de autovalor, de autopercepção, porque o outro não te valorizou, você acaba se desvalorizando, você acaba perdendo esse senso. Então tá bom, ele não me valorizou, o que você vai fazer? Você vai ficar chorando a vida inteira? Ou você fala assim, não, ele não me valorizou, mas eu vou me valorizar, porque o próximo que vier vai me valorizar, porque também se não me valorizar não vai ter próximo. É sobre isso também, é sobre curar e se começar a se valorizar para se preparar para outra pessoa chegar, né? Então é isso, gente. Eu acho que essa aula ficou um pouco, não sei, meio confusa, se ficou alguma dúvida, porque esse é um arcano também que, como ele fala dessa coisa meio abstrata, apesar dele falar dessa vida nova, às vezes a gente acaba, né, se perdendo. E também é um arcano que eu vou ter que olhar para ele, que eu já percebi aqui, que vou ter que mergulhar mais. Foi a temperança. Primeiro foi a força, que eu tive mais dificuldade, depois a temperança e agora o julgamento. Mas é isso, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida me chama, se tiver algo para falar, pode pôr no grupo, pode me chamar, tá bom? Um beijo.